A nossa diretoria, desde o início de nossa gestão, nós temos prezado muito pelo acompanhamento das demandas processuais. A sociedade precisa de uma resposta e a advocacia precisa promover essa resposta. E a OAB é o seu órgão de controle, é o seu órgão em que se vai buscar essas informações, essas respostas. Desde o início deste ano, nós, através de colegas que sentem na pele, né, o exemplo da morosidade dos processos na comarca, não só na comarca de Caicó, mas nós vamos fazer um recorte da comarca de Caicó. Então, nós, sensíveis a essa demanda, a essa morosidade, nós construímos com muitas forças, com muitas mãos, muitos colegas advogados e advogadas, com o intuito de construir, nós criamos a Comissão de Celeridade Processual. Essa comissão tem a principal função de acompanhar as demandas, né, na nossa comarca para verificar as que estão paradas há mais tempo do que o que deveria e tomar as providências necessárias, né? Nós temos uma comarca de terceira entrância, uma comarca com quatro varas, são 3 varas e um juizado, e uma complexidade imensa. A nossa comarca tem um volume muito significativo. Então, nós temos umas outras demandas acerca das demais varas, mas nós vamos falar aqui sobre o juizado. Então, diante de uma análise que foi feita perante o Juizado Especial Cível e Criminal e da Fazenda Pública da comarca de Caicó, nós verificamos que nós tínhamos um número significativo de processos parados há mais de 100 dias, com mais de 200 processos ou parados há mais de 100 dias, e isso vai de encontro o que os preceitos jurisdicionais, né? Isso vai de encontro ao que a justiça prega. De posse disso, nós oficiamos, quando eu falo, diretoria da OAB Caicó, nosso conselho subseccional e a Comissão de Celeridade Processual, nós oficiamos, acionamos o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, um órgão de controle, o órgão que preza pela boa prestação jurisdicional no nosso país. Então, em posse dessas informações, da potência, da confiabilidade, da credibilidade dos dados que nós levamos para o CNJ, ele determinou que a Corregedoria do Estado do Rio Grande do Norte promovesse uma apuração do porquê dessa morosidade na comarca de Caicó. Paralelo a isso, o objetivo da OAB Caicó não é encontrar culpados para absolutamente nada. O nosso objetivo, desde o início de nossa gestão, é encontrar solução para os problemas e não culpados por eles. Então, em posse desse intuito, desse ânimo que nos move, nós passamos a analisar o volume significativo de processos ativos no Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Caicó. E com esse volume e com essa estrutura, não é possível ter morosidade. Hoje, por exemplo, nós temos quase 6.000 processos ativos no Juizado Especial da comarca de Caicó. O segundo lugar, por exemplo, que é Ceará-Mirim, tem 3.500. O terceiro lugar, que é São Gonçalo do Amarante, tem em torno disso 3.400, 3.500 processos. Então, é um volume, é uma discrepância que nos traz um prejuízo muito grande. Para resolver essa situação, que repito e destaco com muita seriedade, não é problema dos servidores, do corpo técnico, da magistratura, eles inclusive se solidarizam conosco. É o modelo que é engessado, é a insuficiência do material humano para promover o rápido processamento dessa quantidade de processos. Então, paralelo a isso, nós ingressamos também no CNJ com uma representação e buscando, junto CNJ e Tribunal de Justiça, a instauração de um segundo juizado na comarca de Caicó. E, inclusive, nós já estamos aguardando o aprazamento de audiência com a presidência do TJRN para discutir com dados concretos, com estatística que vai comprovar que a comarca de Caicó precisa de um segundo juizado. Então, observe, Sidney, e aqui
para a classe, uma fala da OAB para a classe advocatícia. No caso, nós não estamos buscando culpados, nós estamos buscando soluções. Paralelo à representação pela morosidade, que é uma obrigação da Ordem dos Advogados do Brasil, nós estamos buscando contribuir com o jurisdicionado e com a própria direção do foro, no momento em que nós notificamos as autoridades para que outros órgãos sejam instaurados em Caicó. Ainda, para somar-se a isso, nós buscamos junto à comarca de Caicó, que foi recebido o nosso ofício de modo muito cortês, sempre muito célere, pelo juiz, o diretor do foro, né, para dar cumprimento ao provimento 252, salvo engano, sobre a necessidade de cursos para fomentar a qualificação e a eficiência e agilidade das secretarias unificadas. Nós estamos atuando, Sidney, em várias frentes. Para quê? Para tentar resolver o problema comum da advocacia, comum do jurisdicionado, comum dos próprios servidores, comum de todos os participantes do processo, que é a morosidade. Mas nós não podemos ter um olhar reduzido e entender que isso é por causa de alguém, isso é por má vontade dos servidores, não, é pelo volume. Nós precisamos de um segundo juizado, precisamos avançar na formatação das secretarias unificadas, sobretudo na nossa de Caicó, para que a gente possa entregar para a sociedade um processo mais eficiente. Agora há pouco a senhora falou aí de solidariedade por parte da direção do fórum aqui da cidade de Caicó, do próprio juiz, do juizado especial, do corpo técnico e tal, para com os advogados que estão nessa situação de processos parados, né? Eu ia lhe perguntar qual era o feedback do juizado, do juiz, do juizado em relação a essa questão da reclamação de vocês e pelo fato, não nem só pela reclamação, mas pelo fato de ter lá uma pilha de processos parados já há algum tempo. Então, eles são solidários, então, todos? Sim, sim, eles muitas vezes se acostam à advocacia entendendo a nossa aflição. Para a advocacia é muito difícil, para nós que militamos, eu sou advogada militante, então para nós é muito difícil informar para o nosso cliente que um processo parado há 90 dias, ele não é considerado parado pelos os órgãos de controle. Isso é muito difícil, né? Então, quem vai buscar a prestação jurisdicional, o vai porque necessita. Então, precisa que haja uma resposta a contento. Isso traz um descrédito para a advocacia. Advogado e advogada que precisa estar justificando morosidade que dele ou dela não depende, descredibiliza a advocacia. E uma sociedade com a advocacia descredibilizada, desacreditada, desautorizada, não é importante para ninguém. O advogado é o instrumento da prestação jurisdicional, o instrumento do acesso à justiça. Então, é obrigação da Ordem dos Advogados do Brasil fazer tudo que estiver ao seu alcance para que as secretarias funcionem, para que os prazos sejam cumpridos, para que haja eficiência na prestação jurisdicional, para que nós tenhamos transparência quando houver dificuldade, para que possamos somar. Hoje o objetivo da OAB Caicó é se colocar à disposição integral do fórum, do diretor do fórum, da direção do nosso fórum, para que a gente possa juntos construir uma saída para a nossa advocacia. A senhora também falou em modelo. O modelo não seria o adequado para dar celeridade a esses processos, né? Qual é esse modelo, doutora? E qual seria um modelo ideal para funcionar? Já existe no Brasil uma outra forma do juizado funcionar de forma célere? Sidney, veja, essa é uma discussão muito antiga e ela divide opiniões, certo? Nós temos sempre o Colégio de Presidentes, onde os presidentes de todas as subseções se reúnem com a seccional para discutir os seus principais problemas. E nunca saiu da nossa pauta, nunca saiu o problema quanto às unificadas. O modelo de secretaria unificada, onde reúne todos os atos de todas as varas em um único espaço, ele pode ter sido pensado com um propósito. E aqui a gente não entraria no mérito de entender se positivo ou negativo
o propósito. O que ocorre é do mundo dos fatos, aquilo que a gente vê. Então, o que nós presenciamos e ouvimos e temos a constatação de que não é eficiente para essa conjuntura são essas secretarias unificadas. Poucos, quase que, eu não vou dizer que inexistentes, mas eu estou falando e tentando lembrar de algum profissional que tenha dito que o modelo de uma unificada vem respondendo a contento. Mas, enfim, o modelo que está, da forma que vem sendo gerida, da forma que vem sendo orquestrada, não vem respondendo. Então, se há uma eficiência, a gente precisa realmente discutir, precisa realmente conversar, e esse é o momento. O CNJ vai apurar o porquê da morosidade, por exemplo, no juizado, vai entender que não é por culpa da magistratura, que não é por culpa do corpo técnico, que é o grande volume de processos que não dialoga com a estrutura limitada, certo, do juizado. É nosso anseio que seja instalado um segundo juizado, que nós tenhamos um juiz, já é uma outra demanda, é titular para a primeira vara da comarca de Caicó, que nós tenhamos aplicação de cursos para a Secretaria Unificada, para que a gente tenha a uniformidade dos atos, para que nós não tenhamos desperdícios de atos processuais, tenhamos uma linha de produção, tenhamos transparência realmente nessa linha de produção, para que a gente possa caminhar juntos. O objetivo é construir de forma célere, mas de forma também de estar cobrando o direito da advocacia e do jurisdicionado. O juizado, ele faz parte da unificação das varas ou ele fica separado à parte? Faz parte. Ele está unificado junto com as outras varas. Isso, é a mesma coisa. Isso. Né? Nós temos aqui 3 varas e um juizado. Isso faz com que nós sejamos uma comarca de terceira entrância. Então, nós temos 4 varas, não é isso? A primeira, a segunda, a terceira, e temos o juizado especial civil e criminal e da fazenda pública, que é uma coisa só, certo? Mais ou menos isso. Então, para dar uma andada no que está parado, o bom seria a criação de um outro juizado, ouvindo de um outro juiz e com uma outra equipe, lógico. Perfeito. Nós temos uma insuficiência de servidores. Então, agora, graças a essa, Sidney, à medida que a gente vai buscando colaborar, quem está de bem intencionado, abre as portas e compreende essa sensação. O Fórum da Comarca de Caicó nunca fechou as portas para a OAB Caicó, para a advocacia. Nós nunca fomos, talvez uma tentativa nossa de ajudar foi rechaçada. Muito pelo contrário, nós sempre temos um acesso muito tranquilo e realmente um elemento que a gente agradece, né? Então, sempre que a gente vai tratar de algo para evoluir, eles acatam, eles consideram aquela opinião da OAB Caicó. Então, nós solicitamos que viessem servidores, com o novo concurso veio. Então, nós estamos evoluindo. À medida que nós acionamos os órgãos de controle, esses órgãos de controle se voltam para cá e não há nenhum problema, nenhum confronto entre a advocacia e a magistratura ou a direção do foro, em hipótese alguma, porque eles não fazem exatamente porque não podem. A boa vontade na comarca de Caicó impera. Ocorre que chega um momento que a gente não pode, e na verdade a gente não pode viver de boa vontade. A gente precisa da boa vontade apenas para operar um sistema que seja posto à disposição.